Olá pessoal, seja bem-vindo a mais Skillcast. Eu sou Gilberto Bueno e hoje viemos falar não somente sobre inovação. A gente veio falar também sobre a parte da cultura da empresa, a maturidade, liderança e como sobre transformar a inovação em algo real dentro das empresas. E esse episódio ele acontece num momento bem importante. A empresa, o Grupo Skill, acaba de conseguir pelo segundo ano consecutivo a validação na certificação da ISO 56001. E um ponto muito importante, isso com zero não conformidades. E quem conhece a auditoria sabe que isso não acontece por um acaso, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre os bastidores, os aprendizados, erros, evolução e aí principalmente como trazer a inovação isso para acontecer no dia a dia. E para isso eu trouxe hoje para o bate-papo a Andressa Moraes. A Andressa é a nossa sócia diretora de inovação. Andressa, bem-vinda ao Skillcast. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, inclusive falando sobre um tema que eu gosto tanto. Bem, e para a gente iniciar aqui, Andressa, nada mais justo que entender por onde que foi começada toda essa estrutura desses processos, né? Que é onde a gente conseguiu chegar. E por que que hoje, quando você olha de fora, a gente já vê já uns processos maduros, a cultura forte, o engajamento, já vê já o resultado da ISO 56001 com zero não conformidades. Mas assim, isso não nasce pronto simplesmente, né? Como é que foi o início de tudo isso? Bom, o início foi um desafio para mim, né? Eu sou formada em ciências contábeis, então eu vim ali de uma área fiscal e contábil que é extremamente conservadora, né? Mas também tem ali, passa por mudanças a todo momento. Então é uma lei nova todos os dias. E isso tem muito a ver também com tecnologia, se você for ver, porque a tecnologia ela também fica obsoleta todos os dias, Sim, né? atualizações constantes também, né. Exatamente. E tudo isso tem muito a ver com inovação, porque como essa necessidade da gente fazer adaptações a todo momento, a gente tem que inovar. Então, isso foi um desafio para mim. Eu tive que ali sair da minha zona de conforto, começar a exalar inovação e me reinventar todos os dias. Isso foi, uma grande virada de chave para mim. Entendi. E a gente começou a perceber que a inovação, ela não vem, só de ferramentas ou de tecnologia, ela vem de pessoas, né. Então, nós tivemos ali uma vantagem, porque a nossa CEO, que é uma pessoa de, extrema influência, né, trouxe esse tema como uma prioridade. Então, Uhum. quando a CEO traz esse tema, os demais níveis acabam entendendo que esse é um foco que a empresa precisa dar. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer com que um tema tão denso, que é uma norma, uma ISO, ficasse um pouco mais leve, adequando inclusive a comunicação. A gente trabalhou muito no aculturamento, no letramento, né, dos Uhum. temas e conceitos para trazer até de uma forma lúdica, para que isso pudesse ser assimilado pelas pessoas de uma forma que eles conseguissem encaixar no dia a dia deles. Entendi. E você percebeu alguma mudança no engajamento em todo desse processo? Acho que, bem, principalmente acho que o fato da CEO ter se envolvido, isso acaba influenciando, acaba ganhando um outro peso, né, mas você percebeu algum outro ponto também dessa mudança do engajamento, isso com as próprias pessoas, né? Inicialmente foi um pouco difícil entenderem os conceitos, né, Uhum. mas depois que foi, assimilado ali o que é efetivamente uma inovação, que ela não é só tecnologia, né, que ela não é, responsabilidade somente de um comitê de inovação ou de uma área de inovação, que na verdade ela é responsabilidade de todos, isso passou a fazer diferença, por exemplo, na captação de ideias, porque as ideias ficaram, além de em mais volume, elas ficaram com mais qualidade, né. Importante. Então, ideias que a gente conseguiu aproveitar melhor, que a gente conseguiu, tirar ali todo o potencial da ideia, às vezes juntar com uma outra ideia e daquilo a gente fazer algo bem legal. O Andressa, e assim, eu queria entender qual foi o principal desafio disso no início, né? Porque, enfim, é uma norma, se você for ver, relativamente nova, né? Então, acho que isso traz aí alguns desafios para a empresa em si, né?
Com certeza. A norma foi publicada em setembro de 2024, então ela Nossa, é bem recente. realmente nova. Assim, para efeito de mercado, eu não tinha muitas pessoas para fazer troca, para conversar. Então, esse foi o meu maior desafio, né? Nós tínhamos ali a teoria, que era a norma, então a gente consumiu essa teoria. Uhum. De uma forma que a gente conseguisse trazer para a nossa realidade e aplicar na prática, mas o maior desafio foi não ter muitas pessoas para fazer troca, não tinha muito material para a gente consumir na internet, por exemplo, não tinha casos de sucesso ali para que a gente pudesse se inspirar, então foi tudo um grande aprendizado. Nós tivemos que mergulhar na teoria para trazer para a É prática. diferente de uma ISO, por exemplo, 27001, 29001, que já existe já consolidado aí no mercado, você já vê vários cases. Pelo que você falou ali da data, é realmente uma coisa nova, então é que tá, né? A gente fica um pouco sem referência para poder pegar essas informações, né? Exatamente. Legal. Bem, e falando agora dessa parte assim, especificamente de inovação, quando a gente logo pensa assim, a inovação, as pessoas acabam fazendo uma associação à parte de tecnologia, né? E assim, e durante essa jornada toda, vocês vivenciaram pontos aí de mudanças aí, né, sobre como realmente funciona, o que é essa parte de inovação e como aplicar isso. E eu queria entender como é que vocês fizeram para quebrar esse entendimento que inovação é associada somente à tecnologia. Acho que o principal ponto é que a tecnologia, na verdade, ela é um caminho para inovar, né? Sim. E nós, inicialmente, também pensávamos que inovação era só tecnologia, ou 90% de inovação era tecnologia, porém, aos poucos a gente foi entendendo e passando para as pessoas exemplos de que a inovação ela permeia outros setores, outros ramos, outras áreas, né? Então, a gente conseguiu, olhar para a inovação como ação também, né. Então, ah, o próprio nome diz inovação requer uma ação. Então, a Uhum. gente fez, com que a inovação tivesse como parte da rotina das pessoas, né. Isso tem que estar ali no dia a dia, eles precisam entender que a inovação, ela não é só um setor ou só um nome, ele tem ali alguns processos sim, pode usar tecnologia, mas o resultado, na verdade, é uma ideia que pode trazer novidade e valor. E essa ideia, ela não necessariamente vai vir de uma área de tecnologia ou usando uma tecnologia ou uma ferramenta. Inclusive, a gente teve, em um dos ciclos da auditoria, nós tivemos o envolvimento, como uma não conformidade apontada ali internamente pelo auditor, foi o fato da gente não ter, feito um aculturamento 100% de um setor das nossas copeiras. Né, Entendi. então quando a gente olha para a inovação, ela tem que permear todos os setores e todos os profissionais, independente da área, do nível, do setor de atuação, tem liberdade para dar ideia. É isso que eu ia até te perguntar. Qualquer um pode contribuir, até as copeiras também podem contribuir para Sim, essa com parte da certeza. inovação? Inclusive, se a gente olha para exemplos de mercado, nós temos, produtos relevantes que foram, que surgiram por meio de pessoas que não estavam envolvidas na operação, né. Entendi. Então pessoas ali de áreas de apoio, às vezes uma área de marketing, às vezes até uma área de, administrativo, que olha para aquele produto, vamos se dizer, de fora da caixa e Uhum. consegue trazer ali um olhar diferente, uma visão que antes ninguém tinha pensado. Então, se a gente for desmistificar a inovação com essa questão de ser só tecnologia, nós temos grandes oportunidades de ter um olhar diferenciado. Entendi. E como fazer para entender a importância da inovação em geral, assim, para a empresa? Olha, o principal é fazer com que os profissionais entendam que a inovação, ela não é mais uma responsabilidade ou mais um trabalho, ela faz parte do seu trabalho, né. Faz parte do dia a dia da pessoa. Exatamente. Então, quando você está ali fazendo o seu arroz com feijão do que você foi contratado para fazer, você sempre olhar para aquilo de uma forma que você possa reinventar. Porque a inovação ela pode ser um novo processo, ela pode ser um novo serviço, um novo produto também, mas uma combinação de tudo isso. Né, melhorar alguma performance. Então, se a gente olhar de uma forma holística para as tarefas que a gente faz,
muito provavelmente você tem muito a inovar em cada etapa do seu processo, em cada, resultado que você entrega. Então, acho que esse é o principal ponto. Você sabe que eu vejo alguns casos, bem relacionado a isso que você falou, em estou numa rotina de teste, por exemplo, e graças a uma rotina de teste, um produto foi criado, né. Por exemplo, o Assist é justamente fruto disso, né. Era uma rotina de Sim. teste, e aí foi criado um produto que, eu particularmente quando eu vi me brilhou os olhos, né, porque, gerou ali uma facilidade muito grande. Então acho que é esse daí que você falou, acho que é muito importante, é onde a gente consegue muito gancho para ter ideias, né. Acho que isso no dia a dia a gente acaba encaixando, eh, de repente, né, dando esse estalo, né. Exato, e se permitir também para essa fase de experimentar, de tentar fazer algo diferente e ver o resultado, avaliar, se algo não ficou tão bom, se deu alguma falha, e a gente ter esse espaço para fazer esse movimento, né. E, obviamente, fazer os ajustes rápidos para que a gente consiga ali, colher um resultado positivo o quanto antes, mas ter esse espaço é essencial. O Andressa, quando a gente fala sobre ISO, tem um ponto que realmente chama muita atenção e assusta as pessoas, né? Que é o quê? A auditoria. Quando a gente fala de auditoria, as pessoas realmente elas ficam mais tensas. E dentro desse processo, eu queria entender, houve algum receio de vocês relacionado à auditoria? E como é que vocês lidaram com isso? Ah, com certeza, o medo tá sempre aí, né, Sim. aquela dorzinha de barriga antes das auditorias, medo do processo, medo de não dar certo, medo do auditor que vai vir, né, medo da gente não estar pronto. A gente, comentou diversas vezes como comitê para nossa CEO que a gente estava com receio: "Vamos adiar, acho que a gente ainda não está pronto", e a nossa CEO sempre, nos encorajou, nos incentivou, dizendo: "Sim, a gente está pronto", porque a auditoria, ela não vem só para apontar os problemas, apontar as não conformidades. Principalmente a auditoria oficial, que é de validação do certificado, né, de certificação, ela olha para as conformidades, né. Então, acaba sendo positivo no final o saldo para nós, apesar da tensão. E eu acho que nunca vai deixar de ser um momento tenso, né. Uhum. E nós tivemos ali a honra de pegar uma auditora extremamente exigente, né, nós soubemos ali depois da primeira auditoria com ela, nós soubemos que ela tem essa fama de ser bem exigente no Aí, mercado. aí é, Foi bem ainda bem que foi interessante. depois, né? Foi depois do primeiro ciclo. E aí agora nesse ano que a gente fez a validação do certificado, nós, tivemos a oportunidade de fazer com a mesma auditora, né. Então o nosso certificado ele vale por 3 anos, esse foi o Uhum. nosso ciclo de manutenção. Então a gente faz uma auditoria um pouco menor, porém, ainda com o nível de exigência e talvez até mais alto, né, porque a auditora, ela já sabe ali mais ou menos como a gente estruturou o nosso processo na auditoria do ano anterior, então agora ela vem só para checar se a gente continua sustentando tudo o que a gente, implementou. E hoje a gente olha para as auditorias como oportunidade, porque a auditoria ela traz um aprendizado enorme para nós. Então, a gente faz, ciclos de auditoria hoje anuais, né, e a gente faz sempre uma auditoria interna, né, obrigatoriamente a gente tem que fazer Uhum. para a auditoria oficial, para a certificação. Então, a gente fez inclusive um preparo de auditores internos para que a gente faça esse ciclo com pessoas da nossa própria empresa, né, que estão Sim. fora do escopo, mas isso trouxe benefícios muito positivos também nesse aspecto do ciclo de auditoria, né. Foi até um reforço no nosso aculturamento. E a gente gosta tanto da auditoria, justamente pelo saldo ser positivo no final dos aprendizados, que a gente já até cogitou em ter mais auditorias, Ai, do que só a interna mais do que e a de aquela que era certificação. obrigatória lá, né. Exatamente. E assim, esse ponto da auditoria, pelo que você está me passando, até os erros, eles são benéficos para que você olhe aquilo e fale assim: "Ó, eu tenho que corrigir isso, tenho que trabalhar melhor aquilo", acho que ajuda nesse processo como um todo, né. E você teve algum feedback da auditora, assim, que foi mais marcante, dessa auditora, da parte oficial, né, da certificação?
É, assim, na verdade, todos os feedbacks que a gente recebe, seja uma não conformidade menor, seja uma oportunidade de melhoria, seja uma observação ou até um comentário que os auditores fazem ali ao longo do processo de auditoria, o nosso comitê anota e a gente explora ao máximo aqueles comentários, aqueles apontamentos. E desses ciclos de auditoria oficial, eu não estou me lembrando de nenhum, mas nós tivemos um muito importante que foi num ciclo de auditoria interna, feito por Uhum, uma empresa terceirizada, em que nós entendemos que a gente não estava tratando as não conformidades internas, porque até então nós pensávamos que as não conformidades eram apontadas somente por um auditor, né? Uma uhum. autoridade ali capacitada para fazer esse tipo de apontamento. Porém, depois desse apontamento do auditor, nós entendemos que nós, como comitê, né, como colaboradores que entendemos ali o propósito da inovação e a implementação de tudo isso dentro de uma empresa, nós também podemos olhar para os nossos processos e para os nossos acontecimentos dentro da empresa e sinalizar que houve uma não conformidade interna. Uhum. Então, se eu fiz um combinado de que o líder vai avaliar, por exemplo, os profissionais, com relação a tópicos de inovação, ao longo dos ciclos de avaliação de desempenho, e ele não cumpre uma avaliação de desempenho de um colaborador no prazo. Isso é uma não conformidade interna, porque ela acaba, impactando ali nas nossas questões de gestão de inovação. Então, tudo que tiver relação com o nosso SGI, que é o Sistema de Gestão de Inovação, e tiver algum impacto negativo que possa vir a interferir em algum dos requisitos da norma, pode ser considerado como uma não conformidade interna. Entendi. Então, isso pode vir de todos os aspectos, aculturamento, a parte de gestão de riscos, temos uma série de coisas. E até então, nós não tínhamos entendido que nós também podemos apontar falhas e traçar ali os planos de ação para Uhum. correção. Porque acho que porque você apontando, essas informações, esses dados, você já consegue correr atrás ali das correções a tempo, até mesmo por uma questão na auditoria você não ter esse tipo de problema, né. E Exato. acho que não só isso, né, falando nessa parte de auditoria, mas para a empresa como um todo, isso vai acabar agregando muito, né, porque você vai ter todos os seus processos ali, vistos ali, acho que de uma maneira diferente, né. E também tem todo o amadurecimento, né, porque a gente faz a implementação da dos processos e também das ações que a gente imagina, por exemplo, na parte de aculturamento, como engajar as pessoas. Tem ações que não dão tão certo, Uhum. então nós precisamos apontar, que não deu certo através de uma não conformidade interna e depois fazer, o plano de ação. Isso tudo vai gerando um amadurecimento, porque tem todo um aprendizado, né, isso vai fazendo com que o nosso SGI tenha uma evolução. E isso mudou também a mentalidade da equipe também. Com certeza, a gente teve, um aprendizado importantíssimo ali para os membros do comitê, e o interessante é que os membros do comitê, eles influenciam os demais colaboradores. Então, esse aprendizado, como comitê, ele acaba transbordando para que os demais, profissionais da empresa entendam aquele tema como prioridade. Tá, e tem um ponto importante, nisso que você falou, e eu queria entender também por que que a diversidade, ela melhora a inovação. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de diversidade, nós estamos falando de todos os Uhum, aspectos, não só de gênero. Então, a gente está falando de nível hierárquico, classe social, questões culturais, religiosas, toda a bagagem de vida das pessoas influencia nessa questão, né? Então, quando a gente tem pessoas que pensam diferentes e que têm experiências diferentes de vida, não só profissionais, isso traz um olhar completamente rico uhum. para não só para as ideias, mas também para a criatividade, para toda a exploração de potencial de tudo que permeia a inovação. E quando a gente olha para um comitê diverso, isso traz uma influência no engajamento dos colaboradores, porque traz um pertencimento. Então, quando os membros são diversos, eles conseguem contagiar os colaboradores com uma forma mais assertiva. E outro ponto é a contratação que os líderes fazem. Então, a gente faz, inclusive, um trabalho com a liderança para mostrar que essa diversidade ela é importante não só para a inovação, mas
para a empresa como um todo, né? Então, se um líder faz as contratações de um time diverso, isso faz muita diferença para nós como um resultado final. Você falou de um ponto aí, acho que muito relevante, bem importante, que é a liderança, né? E eu acho que é um ponto até decisivo para tudo isso funcionar, né? A liderança, enfim, e existe um papel aí da liderança para a construção dessa cultura de inovação, né? E qual que é esse papel da liderança? Um líder que entende a importância da inovação, ele consegue, trazer o time com mais engajamento nesse tema. Uhum. Então, o líder, ele é o responsável por formar um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas terem ideias, para conseguir explorar, para, fazer tentativa, experimentar, uma nova ferramenta que seja, ou fazer, ações diferentes do dia a dia, né. E também o líder ele é responsável por desengajar, né, Uhum. por desincentivar. Então, se a gente trabalha a cultura dos líderes de uma forma forte, a gente consegue, fazer com que ele tenha, por exemplo, um tempo dedicado para inovação, né. Se você, não reservar tempo do seu time para pensar em inovação, para entender os conceitos, para buscar informação, para experimentar, algo diferente do dia a dia, acaba que isso não entra como uma prioridade. Então, quando o líder ele tem essa consciência, fica muito fácil o time seguir essa liderança. Entendi. E isso acaba influenciando também num ambiente propício para a inovação? Como é que eu posso criar esse ambiente propício? O principal é a gente dar liberdade para que os profissionais falem, né. Uhum. Então deem ideias sem julgamentos, porque às vezes uma ideia que parece boba, parece que não faz muito sentido, ela pode ser explorada, ela pode ter um potencial e depois gerar um resultado enorme, né. Então a primeira coisa é dar espaço, né, fazer com que as pessoas se sintam seguras de dar opinião, de sugerir, de falar algo que é diferente do convencional, e tudo isso sem julgamento, né. E isso vem de um comportamento de liderança, Uhum. né. Se o líder, já responde com aquelas frases de serial killer da inovação: "Ah, não, deixa assim, você está inventando moda, sempre foi assim, time que está ganhando não se mexe", É, isso tudo acaba cortando a asa de quem é criativo, de quem é inovador, de quem pode trazer uma ideia que vai transformar ali, todo o core da empresa, trazer uma inovação disruptiva ou até mesmo radical. é. E tem um ponto, acho que importante, que quando a gente fala de liderança, né, então, eu vou ter que ter a parte da gestão de pessoas, enfim, tem a questão de resultados, mas, o líder ele precisa participar ativamente também disso, né? Com certeza, o líder ele é um exemplo, né. Se o líder não segue a inovação, o time não vai olhar para esse tema com prioridade, vai achar que é só mais um pratinho para ele equilibrar ali ao longo do dia dele. Ô Andressa, e a gente acabou de falar então de liderança, do comitê, e conforme esses processos eles vão amadurecendo, vocês perceberam uma necessidade de estruturar tudo isso, eu imagino, né? E como fazer isso de uma maneira inteligente, estruturar esses processos aí de inovação? E eu vou além, como é que vocês gerenciam esses dados, dos processos de inovação hoje? Nós criamos ali de dores internas, nós criamos um sistema, para toda a gestão de inovação. Então ele faz toda a estruturação dos processos, ele traz ali de uma forma mais didática para que a gente consiga, entender o que é necessário, evidenciar e descrever para que depois numa auditoria ou até mesmo, numa revisão de uma iniciativa, que a gente consiga ter todas as informações detalhadas, né. Então a Uhum. gente fez esse sistema interno de acordo com a norma 56.001 e ele permeia todas as fases da norma. Então, tem a parte de captação e gestão de ideias, tem a parte do funil de inovação, nós fizemos um módulo só voltado para gestão de riscos e um outro módulo onde a gente registra todos os nossos aprimoramentos, que ficam as não conformidades, as oportunidades de melhoria nesse sentido do SGI em si. Os próprios auditores sugeriram isso para vocês? Na verdade veio de uma necessidade interna, né, Uhum. da nossa dor mesmo de como, documentar tudo isso, como deixar tudo isso de forma centralizada, mas quando a gente teve a primeira auditoria,
em que a gente mostrou esse sistema, foi surpreendente, assim, a reação deles, porque eu acredito que no mercado, poucas empresas, criam rotinas de um sistema para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de controle, de, evidenciação. Então, foi bem interessante, porque eles, comentaram que tem empresas de mercado que fazem quase que num papel de pão, sabe, é planilha, é uma folha impressa, rabiscada, onde, os riscos, por exemplo, são controlados só uma vez no ano, 5 dias antes da auditoria, então, é tudo muito precário. E eles Entendi. ficaram, impressionados com a nossa estruturação, com pensamento sistêmico, inclusive, né, para que a gente consiga ter um local onde todas as informações que, são necessárias ali para uma inovação estejam, centralizadas. E aí a gente colocou, automatizações, né, agora a gente está com, algumas inteligências ali, inteligência artificial Já também em aplicando alguns junto. processos. Exatamente. Então, tudo isso vai evoluindo, até porque a gente olha, para o nosso SGI com, um olhar de ciclo PDCA, né, então a gente Uhum. revisita tudo constantemente para que a melhoria contínua realmente apareça, em cada processo, em cada rotina. Entendi. Então eu estou entendendo que esse sistema ele continua evoluindo nesse processo pelo ciclo que você está falando que Com certeza, a faz, gente né? está sempre inventando um módulo novo, um campo que atenda melhor a nossa necessidade, porque a gente olha para esse sistema de uma forma que ele possa realmente, refletir a nossa realidade, né, e não que ele esteja ali só para o auditor ver. Não, a gente quer que ele nos apoie no dia a dia, que ele tenha ali as rotinas que são úteis para nós, para colocar a coisa em prática. Sim. E você comentou também sobre a parte ali de alguns controles que o auditor falou, de papel de pão, Excel, essas coisas assim, né? O bom e velha planilha, né? Você ainda vê o mercado ainda muito manual nesse processo por causa Sim. disso? Sim, com certeza. Inclusive, esses comentários, vieram de auditores que, têm experiência com outras normas ISO. Uhum. Então, a gente sabe que outras normas ISO também têm a parte de gestão de riscos, a parte de aprimoramentos. Então, não olhando só para a inovação, para a ISO de inovação, mas olhando para todas as outras normas, o mercado em si é muito precário nessa parte de, ter um sistema para isso, né? Ter um controle de verdade sobre o que as normas exigem. Então, a gente vê até um potencial ali no nosso sistema para que ele possa ali até futuramente ser comercializado, para que outras empresas possam usufruir dessa sistemática que nós criamos. Entendi. Bem, e com essa parte de sistemas, é claro que toda essa estrutura acaba gerando resultados, né? E eu queria entender com você quais são os maiores resultados que você enxerga dessa jornada aí de inovação. Bom, a gente olha muito para os nossos indicadores, né? Número de ideias, quantidade de inovações implementadas, quantas iniciativas a gente conseguiu, o resultado financeiro, o valor estratégico que a gente gerou, não só em iniciativas, mas em todo esse movimento, em todas as ações que nós fizemos, internamente e as que a gente externalizou. Mas eu acredito que o nosso maior resultado não está em nenhum dashboard. Uhum. Ele está, nas pessoas, né. Quando a gente olha para um setor, para uma área que antes não tinha o hábito de inovar, o hábito de, ser criativo, isso tudo é muito gratificante, né. Então as pessoas estão, parando para observar mais o dia a dia, observar mais as coisas para ter insights importantes, então tudo isso traz um protagonismo na carreira das pessoas. Sim, Então no final a gente está também transformando pessoas, né, então acho que isso é o maior resultado. legal. E para a gente já encaminhar para o encerramento, depois de tantos desafios, aprendizados, conquistas aí nessa jornada de inovação, Andressa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente agora aqui no Skillcast, para que está começando talvez essa jornada, né? E agora? Acho que falar de inovação é falar de conexão, né, falar de transformação holística. Então você precisa ouvir os seus parceiros, ouvir os clientes, ouvir os colaboradores, aprender, né, se reinventar e se adaptar, e fazer isso várias vezes Uhum. para conseguir inovar e se sustentar no mercado em constante mudança, né. Então
a inovação ela não acontece sozinha. E como eu comentei no começo, eu tive uma dificuldade de pessoas para fazer essa troca, então eu faço questão de abrir esse espaço para troca, né? Não só internamente, mas também entre empresas, para que a gente consiga fazer uma troca genuína de informações, né? Porque a gente já teve uma jornada incrível até aqui, Uhum. aprendemos muito, mas a gente tem muito mais ainda a aprender, né? Então, quero deixar esse espaço aberto aí. E para você que está começando, acho que o meu conselho é: não espere o momento perfeito para inovar, ele nunca vai chegar, né? Comece, simplesmente comece, escute, tenha escuta ativa e tente colocar em prática pequenas ações no seu dia a dia, que isso com certeza vai fazer uma diferença no final. E se você quiser bater um papo sobre inovação, eu com certeza vou ficar muito feliz em receber o seu contato. Pode me procurar no LinkedIn. E eu acho que tudo isso que a gente conversou, ele deixa uma reflexão muito forte. A inovação ela não começa com tecnologia, né? Ela vai começar com as pessoas, na cultura, liderança, e acho que principalmente na coragem de agir e evoluir isso daí continuamente, né? E acho que um ponto importante, a renovação aí do ISO 56001 com zero não conformidades, pelo segundo ano consecutivo, né, ele mostra, acho que é exatamente isso, processos maduros, mas acima de tudo, pessoas engajadas fazendo aí da inovação acontecer isso no dia a dia da empresa, né. Andressa, eu queria muito agradecer a sua presença, esse bate-papo, foi incrível a gente trocar aí tantas informações, tanto conhecimento aí sobre essa parte de inovação, sobre a ISO, enfim, auditorias. Muito obrigado. Imagine, eu quem agradeço. Até mais. E se você gostou desse bate-papo, não esquece de compartilhar o Skillcast com quem também acredita que a inovação começa com as pessoas. Nos vemos no próximo episódio.